Agora a gente vai falar do pentacampeão mundial. Micheletto no saque. Aí vai o italiano. Errou! O Sada Cruzeiro é o Planeta Vôlei. Pela quinta vez, pentacampeão mundial. O time de Felipe Ferraz detona o Trentino, 3-1. A vibração do treinador com o Wallace. É campeão, é campeão, 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 campeão. 5 vezes Sada Cruzeiro no Mundial. Se iguala ao Trentino, maior detentor de troféus na sua sala. É isso, o Sada Cruzeiro, pentacampeão mundial, 5º título, se igualando ao Trentino, e ontem nessa decisão, vitória por 3-1 sobre o time italiano. Vamos conversar com um convidado muito especial aqui em O Tempo Esportes nesta segunda-feira. O Oposto Wallace foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes de Vôlei e está com a gente em O Tempo Esportes para a gente falar sobre este título. Deitado, relax, de boa, com mais um título internacional e principalmente com mais uma grande atuação nos jogos decisivos. Bem-vindo, viu, Wallace? Obrigado por atender a gente. Boa noite. Obrigado vocês aí. Prazer estar falando com vocês. E é como você falou aí, eu tô aqui, tô no relax, tô morto, velho. É uma sequência muito grande de jogos e é bem pesado, então dá uma descansada que provavelmente amanhã já voltamos. Vou girar aqui no estúdio com os nossos comentaristas, vai participar com a gente também o Bruno Voloche. Começa contigo, Daniel Seabra. Ô, Wallace, um abraço pra você, boa noite, parabéns pelo título e parabéns pelo título individual também, né? Foi muito bem. Eu queria te perguntar o seguinte, o que aconteceu com o Sada Cruzeiro no início do campeonato, que foi um tanto quanto irregular, acabou perdendo, né? Perdeu um jogo pro time do Irã, e aí ficou dependendo do Ciudad Vôlei vencer 2-7, o que acabou acontecendo, e aí vence o Trentino e tal, e aí sim, o time se encontrou na semifinal, foi pra final e bateu o Trentino da forma como bateu ontem, jogo espetacular, jogou ontem muito, o time todo, principalmente você. O que aconteceu naquele início do campeonato, Wallace? Fala aí, Daniel, beleza, cara? Seguinte, eu acho que a gente entra com uma grande pressão, sabe? E é o normal se tratando do Sada Cruzeiro, por toda a sua história. Então, assim, a gente sente uma pressão grande, inconscientemente, ela vem. Então, assim, o Mundial, ele vem num momento que o time ainda está sendo construído, tá se equilibrando dentro de quadra. É um momento mais complicado, mas isso não é desculpa, não tem nada disso, porque a gente conseguiu, né, conquistar mundiais, superligas, enfim. Mas assim, o jogo que a gente perdeu pro Irã foi um momento que realmente nos pegou bastante. A gente teve muita oportunidade ali de vencer aquele jogo, sem depender de ninguém depois, mas eu acho que eles foram mais felizes em alguns momentos ali e conseguiram aproveitar melhor. Então, depois disso, só nos restou jogar contra a grande equipe do Trentino. Os caras entraram com a equipe reserva, ou meio time reserva. Não sei o que passou na cabeça deles. Também não me interessa, mas para nós ali só a vitória importava. A gente queria fazer de tudo para conseguir conquistar um 3-0, um 3-1, para a gente ter um passo ali à frente já de garantir a semifinal. E conseguiu ganhar por 3-2, dependendo dos hermanos, né?
Verdade, o Ciudad Vôlei que venceu o jogo e ajudou a classificação da equipe do Sada Cruzeiro. Lélio Gustavo, você que por tantos anos foi repórter de voleibol, tá aqui um dos maiores, não só dessa geração, mas da história do voleibol brasileiro também, multicampeão com mais um troféu importante. Você tem alguma questão pro Wallace aí, Lelão? Eu teria várias. Bom, eu até não acompanhei a decisão ontem, mas vendo as estatísticas, o Wallace foi o maior pontuador, né? Com 23 pontos, quer dizer, ele praticamente sozinho ganhou um set. Mas o Wallace, eu com todo respeito que o Felipe merece, agora um pentacampeão mundial, né? 3 vezes como jogador e 2 vezes como técnico, mas com sinceridade, eu particularmente, pelo que eu entendo do time do Sada Cruzeiro, vejo o Wallace como o esteio do time, sabe? Um jogador raríssimo, frio, e que coloca a bola no chão nos momentos mais difíceis. Só me resta aqui parabenizá-lo e desejar que ele esteja em quadra por muitos e muitos anos. Parabéns por mais uma conquista aí, viu, Wallace? Ô Lélio, obrigado aí, cara, pelos elogios. Fico muito, muito feliz realmente pelas suas palavras. E cara, a gente vai tentando se reinventar, né? A cada ano que passa, a gente tenta se reinventar, fazer coisas novas. O condicionamento físico não é o mesmo de 25 anos, né? Então, você tem que tentar se reinventar. Eu particularmente, eu me sinto muito líder ali dentro do time, né? Não só por ser o capitão, enfim, uma das peças mais experiente ali, junto com o Lucão, que é um cara que também me ajuda muito ali dentro de quadra, e o Felipe, é o cara que eu devo muito a ele, é um cara que me deu muitas dicas, me deu o caminho correto de como ser um capitão, porque é uma posição que eu nunca havia assumido, então eu tenho um grande mestre aí me ensinando como seguir, quais caminhos perseguir aí para a gente chegar no topo novamente. Então, devo muito isso a ele e esse cara é fenômeno. Ô Pedro, só lembrando, né, que ele foi o melhor jogador do campeonato, agora falam MVP, né, e o melhor oposto também, ou seja, brilhou o Wallace nesse campeonato mundial. E teve fortes concorrentes, né? O Rajpur lá do Fulad Sirjan jogou muito nesse Mundial, disputou ali até o final com o Wallace entre os maiores pontuadores. O Wallace no último jogo, como você falou, 23 pontos, né, Lélio? E o Wallace conquistando esse posto também de maior pontuador do Mundial de Clubes. Deixa eu trocar aqui a nossa tela para eu receber Bruno Voloche aqui na FM O Tempo, também para quem está no YouTube de otempo.com, no YouTube de O Tempo, no YouTube do Tempo Esportes. Voloche, primeiro eu quero te ouvir sobre esse Mundial de Clubes, a sua avaliação do nível de voleibol praticado e de mais esse título do Sada Cruzeiro, antes da sua pergunta para o Wallace. Bem-vindo, meu amigo, boa noite. Boa noite, Pedro, companheiros, Wallace, ouvinte da FM O Tempo. Ô Pedro, há alguns anos, a gente já está nessa estrada tem tempo, algumas pessoas questionavam os títulos do Sada Cruzeiro. Mas Mundial não é isso tudo, desvalorizando o evento. E a Federação Internacional de Vôlei nunca questionou tirar de pauta esse evento. E nem pode. E talvez o 5º título mundial do Sada Cruzeiro represente toda a dificuldade que é você ser campeão mundial, independentemente de quem desista. Aliás, essa imagem, para mim, é uma das mais emblemáticas, tá? O Wallace correndo com o Felipe na quadra. O Felipe parecia um jogador ainda. Então, assim, independentemente de quem participe ou não da competição, quem abra a mão ou não, e essa dificuldade que o Sada Cruzeiro encontrou no torneio mostra o tamanho da competição. Porque o Sada Cruzeiro esteve a praticamente 1 ou 2 sets de repetir o que aconteceu na Índia no passado, e o Wallace sabe do que eu estou falando, nem ficar entre os 4. De repente a coisa virou completamente, e aí o Fábio, o técnico do Trentino, e hoje eu escrevi isso na minha coluna,
Não foi malandro. Quando você tem oportunidade no voleibol e no esporte de maneira geral de liquidar um gigante como é o Sada Cruzeiro, malandro, liquida. Porque se você der um fiozinho de esperança, você pode encontrá-lo depois. E aí, reticências. E aí a gente sabe o que já aconteceu com esse 5º título mundial do Sada Cruzeiro. À sua disposição aí, Bruno Voloche, o Wallace, para conversar com a gente. Bom, cara, ele sabe disso, eu sou fã incondicional do Wallace. O Wallace, para mim, é um dos caras que tem mais personalidade no voleibol. Fala o que pensa. Aliás, eu escrevi também hoje uma coluna, e tinha que escrever uma sobre o Sada, uma sobre o Felipe e sobre o Wallace. Porque eu enxergo o Wallace da seguinte maneira: você tem que fazer escolhas na sua vida. E esse cara, ele é... Opa, quase escapou. Esse cara é fenomenal, por quê? Porque ele sabe o que ele quer. E ele sabe as consequências das decisões que ele toma como atleta e como ser humano. Evidentemente que um cara como o Wallace seria imprescindível na seleção brasileira. Eu não estou aqui cravando que o Brasil ganharia. Aliás, eu estou cravando que o Brasil conseguiria um resultado melhor do que conseguiu na Olimpíada com o Wallace. Mas, enfim. E o Wallace se colocou à disposição do projeto Sada Cruzeiro. Saúde mental, estar bem e valorizar quem valoriza ele, que esse momento é o clube. E o Wallace já ganhou tudo em termos de seleção brasileira. Então, por que se desgastar mais ainda na seleção brasileira? Até porque se um eventual fracasso da seleção, como aconteceu, cairia tudo nas costas dele, ele sabe disso. Porra, foi chamado e não resolveu, tá vendo? Então, eu queria saber do Wallace, quando que ele decidiu que esse ano era o ano do clube e qual a sensação dele nesse momento de ter feito a escolha certa, Wallace? Brunão, obrigado aí pelas palavras mais uma vez. Você é demais, tá doido. Cara, a decisão principalmente de dedicar somente ao clube foi depois de que eu achei que a seleção, eu já havia conquistado tudo que eu poderia conquistar. Tentei de tudo para ter um mundial. Enfim, não consegui. Foram 2 mundiais, 2 segundo lugar em mundial. Chegou uma hora, cara, eu tenho muita vontade de estar na seleção, tenho muita vontade mesmo, mas isso te suga demais porque você não para de treinar, você não tem um tempo para você descansar, e isso daí, cara, pro atleta arrebenta com força mesmo. Então, assim, família é uma das principais coisas também que eu tive a decisão de me dedicar somente ao clube. E segundo, mas não tão menos importante, foi minha saúde física, né? Questão mental, não sei se me pegaria tanto, mas fisicamente, sem sombra de dúvidas, isso daí pega muito, e quem está na seleção há tantos anos sabe do que eu estou falando. E hoje, cara, me sinto muito bem, cara, tem 2 meses de férias, não preciso ficar olhando relógio, putz, eu preciso fazer isso rápido porque daqui 2 dias eu tenho que voltar, loucura, treinar que nem doido, e calendário mais maluco ainda, né? Então, a partir desse momento, né, depois de Tóquio, eu falei, tá bom, acho que fiz o que tinha que ter sido feito, ajudei a seleção da melhor maneira que eu pude e quis que eu voltasse para a seleção, infelizmente por
machucado lá, né? O Alan se machucou, e na época o Renan com os dois opostos novos, né? Que era o Roque na época e o Darlan. E eu deixei bem claro para ele na época, eu falei, cara, eu volto, mas eu preciso me sentir bem. E saiba que é pontual. Eu nunca viraria as costas por uma seleção. E foi o que aconteceu no Mundial em 2022. Então, assim, foi pontualmente aquela ida para minha seleção. E ainda assim consegui conquistar um terceiro lugar, consegui ajudar a equipe da melhor maneira que eu pude. Acho que eu fui ficar bem mesmo, já pro final da competição. Mas enfim, esse foi os meus pontos, principalmente para me aposentar da seleção. Se eu pudesse ir para a seleção só jogar, seria a coisa mais linda. Ô Pedro, aqui, só um detalhe, porque o nosso carro-chefe aqui do programa já fala de futebol, né? Você vê que o calendário do vôlei também é questionado pelos atletas. A Superliga, por exemplo, termina o quê? É abril, maio. Isso. Aí vai pra seleção, fica lá à disposição mais 3-4 meses. Quer dizer, é puxado realmente. Vai lá, Seabra, desculpa. É puxado, nada, tranquilo, é puxado, cara, é puxado. Ô, Wallace, eu ia te perguntar justamente sobre seleção mesmo. A gente que participou das transmissões do Mundial, durante a transmissão no chat, muitos torcedores, muita gente falando, o Wallace tem que voltar pra seleção, o Wallace na seleção, Wallace... Primeira coisa, essa aposentadoria sua é definitiva ou você ainda pode repensar? E segunda, se ela é definitiva, como é que você tá vendo, se é que acontece ou não, essa renovação, essa mudança aí na seleção? Sai Renan, volta Bernardinho, os jovens, como é que você tá vendo essa mudança toda aí? Bom, cara, eu acho que primeiro, eu tô aposentado da seleção, nunca daria as costas para uma seleção, mas num caso pontual, como aconteceu em 2022, talvez, não sei, mas seria muito pontualmente mesmo, porque o que eu acho? Você falou da renovação, é uma coisa que teria que ter sido feita num período que os mais velhos já estariam se aposentando, por exemplo. Eu acho que teria que ter um pouco mais de renovação no ciclo de 2016 para 2020. O meu sucessor hoje seria o Alan. Infelizmente, sofreu com lesões e depois do Alan já pulou uma grande geração, né? Eu não me recordo agora que ano que o Alan mas pro lado do Alan, que deve ter 31, 30 anos, eu não lembro, pro Darlan, que hoje deve ter 23 ou 24, não lembro quantos anos ele tem também, são 10 anos, então é um vácuo muito grande. Então, assim, eu acho que tem que ter a renovação gradual. Não sou especialista, não sou um cara que, nossa, o cara é o cara, ele que sabe de renovação, não sei, mas na minha cabeça passa mais ou menos isso daí, entende? É isso, né? Darlan 31, Alan 31, Darlan 22 anos. Os dois irmãos, é uma diferença muito grande. É isso. O gargalo é muito grande, sabe? É isso, importante, né? A gente sempre bate aqui nessa tecla de renovação na seleção brasileira. Pularam etapas, Pedro. Quer falar mais sobre isso, Voloche? Olha, se eu pudesse falar tudo. Eu queria só dar um ponto antes do Bruno falar. Eu acho que é exatamente isso. Na minha época, quando eu cheguei na seleção em final de 2010, ali, começo de 2011, tinha muitas excursões, muita seleção B. Então, assim, eu joguei pra caramba, velho, com seleção B, joguei torneios aleatórios, competições, digamos, preparatório, um pouco mais fraco, mas eu tive bagagem através disso, entende? Então,
hoje eu não consigo enxergar da mesma forma que eu tive essa oportunidade lá atrás, sabe? Então, é uma coisa que acho que teriam que rever. Isso é meu ponto de vista. Eu não sei o que o Bruno acha aí também. Eu concordo 100% com o Wallace, porque quando eu falo de pular etapa é exatamente isso. Aí você pega um menino jovem, o grau de exigência e cobrança do menino jovem é gigantesco. E aí o cara vai mal, você mata, simplesmente derruba a carreira do cara. E eu sei que a gente está em cima do laço, viu, Pedro? E exatamente em cima do que o Wallace estava falando, não é apenas com jogadores não, tá? Temos que tomar cuidado para não matarmos mais uma geração de bons treinadores. Você está dizendo que o Felipe pode ter uma chance? Talvez não seja o momento, mas o Felipe precisa começar a ser observado, porque esse título mundial do Sada teve sim o dedo dele, o cara teve peito para colocar o Douglas, que é um bom jogador, no banco, colocar o Vaccari para jogar. E eu te digo, essa imagem do Wallace correndo ao lado do Felipe, ela é emblemática e significa todo o respeito, toda a maneira como o Felipe soube conduzir esse processo da transição de ex-jogador para treinador, e ele sabe a pressão que é dirigir o Sada Cruzeiro e a responsabilidade. O Felipe precisa ser visto com outros olhos. É isso, legal demais ter esse papo de alto nível no voleibol aqui na nossa rede. Me despeço dos dois, um abraço pra você, viu, Voloche? Você até amanhã, Voloche. Até amanhã, Pedro. Wallace, abração, parabéns. Você tá certo, meu amigo, você obrigado. tá corretíssimo, irmão. É isso. Tamo junto, obrigado. Obrigado, Wallace. Boa viagem pra você já na quarta-feira. E avisa o Wallace que eu sou fã dele. Eu torço pro Minas, viu, Wallace? Para de fazer raiva em nós, pelo amor de Deus. Não, para com isso aí, velho. Pelo amor de Deus, muda de time, velho. Um abração pra você. Muita saúde, muito sucesso sempre. Obrigado. Um abraço. Valeu, Wallace. Obrigado ao Bruno Voloche.